Bom dia a todos, é uma alegria poder estarmos aqui juntos essa manhã celebrando o domingo de Páscoa. Então, dando continuidade à série de mensagens a fé sob fogo, hoje eu vou terminar essa série falando sobre a fé e a cruz, a fé radical. Então, Jesus Cristo é o princípio e o fim, ele é o alfa e ele é o ômega, que toda a Bíblia relata. Jesus é o tema principal de todas as escrituras sagradas, do primeiro até o último livro da Bíblia. Nós podemos relacionar esses textos com a vida de Jesus. Vemos um vislumbre dele na promessa de Deus feita à mulher quando ela pecou com Adão e Deus falou da descendência da mulher. Vemos outra personificação dele no exemplo de Caim e Abel. Jesus é personificado na figura de Abel. Abel é o filho obediente, é o filho justo, é o filho que ama a Deus. Caim mata seu irmão. Vemos também a personificação de Jesus no exemplo de Noé, quando ele, chamado por Deus, ele constrói a arca para salvar sua família e os animais. Vemos outro vislumbre dele quando Abraão obedece a Deus, que Deus prometeu a Abraão criar uma nação, um povo, e todos os povos do mundo seriam abençoados pela vida de Abraão. E Abraão foi chamado para sair da sua terra, para ir para uma terra que Deus ia mostrar para ele. E na trajetória dessa jornada, Abraão começa a vislumbrar a pátria celestial. Vemos também a personificação da morte de Jesus, quando Deus pede a Abraão que ofereça seu único filho Isaque em sacrifício. E hoje de manhã, pensando na pessoa de Jesus, pensando no domingo da Páscoa, no dia da ressurreição, como já foi compartilhado, o dia que nós comemoramos é o dia da vitória sobre a morte. Jesus ressuscitou e ele continua vivo. E no capítulo 12, o autor de Hebreus começa o capítulo 12 usando a palavra portanto. O que indica essa palavra? Essa palavra indica a conclusão do que vem antes dela. Essa lista de Hebreus 11. E todos os personagens do Antigo Testamento que viveram pela fé apontam para Jesus. Todos esses que eu já citei aqui. E muitos outros. Vários profetas. Então, portanto, temos uma grande lista de testemunhas da fé que nós hoje precisamos imitar a fé desses homens e mulheres. E no domingo passado eu falei sobre a gente pensar durante a nossa semana se a gente estaria dispostos a sacrificar, a fazer os mesmos sacrifícios que esses homens e mulheres fizeram. E esse é um tipo de fé radical. Então, para quem gosta de tema de aula, a minha aula hoje é sobre um tipo de fé radical. Se nós temos essa grande lista de testemunhas, e testemunha, eu quero lembrar, é alguém que testemunha sobre algo que ele viveu, que ele viu, o que ele acredita. Nós precisamos hoje também ser testemunhas de Cristo nesse mundo.
É uma grande responsabilidade, é um grande desafio, mas também é um grande privilégio. E o que é que eles fizeram para que eles pudessem ser considerados heróis da fé e testemunhas de Cristo? Por amor a Cristo, renunciaram os prazeres deste mundo, porque eles procuravam a pátria celestial. No versículo 2 aqui, o autor de Hebreus fala algo aqui que eu queria convidar vocês a meditar. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O autor de Hebreus, ele está aqui convocando o povo de Deus, da geração dele, da época dele. Lembra que alguns estavam abandonando a fé por causa da perseguição que estavam sofrendo? Ele convoca esse povo todo a olhar para Jesus, manter os olhos em Jesus. Porque Jesus é o autor da fé, é o consumador da fé. Jesus é o início, Jesus é o fim. A história não está caminhando sem rumo, ela tem um começo, ela vai ter um fim. E nós estamos no caminho da consumação. Jesus, por que ele é o autor da fé? Porque ele recebeu uma promessa de Deus. E que promessa que ele recebeu de Deus? Que ele ficaria alegre com tudo o que ele fez. Eu não sei se você está alegre hoje, talvez você não esteja alegre, sua semana não foi boa, seu início de ano não foi bom, talvez sua fé hoje esteja enfraquecida, talvez você está preocupado com o rumo da nossa nação, você está preocupado com os desdobramentos do que vai acontecer no mundo. Tudo está em xeque. Bom, eu falei semana passada e eu vou repetir hoje. Viver para mim é um teste. Eu e você estamos sendo testados cada dia. Deus está nos testando. A vida aqui é um teste. E por causa dessa promessa de Deus que foi feita a Jesus e também para os heróis da fé, de uma alegria que vai permanecer para sempre, não é uma alegria passageira. Jesus enfrentou a cruz. Ele fala aqui, o autor fala que ele suportou a cruz. Então, irmãos e amigos, a cruz está implícita em todos os tratos de Deus com a humanidade. A cruz significa sofrimento, a cruz significa tribulação, a cruz significa angústia, a cruz significa desespero. A gente vê isso quando o próprio Jesus, na cruz, ele em oração clama: Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Ele está num momento de aflição e desespero. Porque ele carregava na vida dele todo o pecado da raça humana. A cruz revela para nós o ódio dos homens ao Filho de Deus. Ela revela a enormidade do nosso pecado. Mas
A cruz também, no versículo 3 aqui de Hebreus, capítulo 12. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanime. Isso aqui é uma promessa maravilhosa para nós. Isso vem como um consolo de Deus para a gente pensar em tudo isso que Jesus suportou a cruz, enfrentou o ódio dos pecadores, o pecado revela a nossa maldade, mas Jesus suportou tudo isso porque ele veria que muitos iriam responder ao ato de sacrifício dele. E o que eu aprendo com isso hoje de manhã? Que a cruz também revela para mim e para você a grandeza do amor de Deus na cruz. É um amor que nós não compreendemos humanamente. Então, o autor está convidando o povo cristão, olha para Jesus, olha para o que ele fez, olha como ele viveu, olha como ele lidou com a vida, como ele administrou a vida, como ele se relacionou com as pessoas. Olha para esse homem, povo de Deus. Não abandone ele, não queira voltar para o judaísmo, não queira voltar para o Egito, não queira voltar para o mundo, porque esse homem tem muita coisa boa para nos ensinar. E minha missão de vida hoje é espalhar o amor de Cristo neste mundo. E eu espero que você também tenha essa missão. Eu quero tornar Cristo famoso, conhecido no mundo inteiro, através da minha vida. Em João capítulo 3, vamos então saber qual era a mensagem de Jesus. Por que a gente tem que ter os olhos fitos em Jesus, povo de Deus? Em João capítulo 3, versículo 12 ao 17. João 3, aqui a gente vê uma conversa, um debate entre Jesus e Nicodemos. Mas ao redor tem mais gente lá. Mas a conversa é Jesus e Nicodemos. E quem é Nicodemos? Nicodemos é um mestre da lei, um homem já de idade, que era respeitado lá em Israel. E Jesus vai na casa desse, ele vai ao encontro de Jesus à noite, que ele estava com medo de encontrar Jesus. E aqui em João capítulo 3, versículo 12, olha o que Jesus fala para Nicodemos. Eu lhe falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. O que a gente vê, percebe aqui nesse papo, nesse debate de Jesus com Nicodemos? Primeira coisa, Jesus fala da origem dele. Ele fala, olha, eu vim do céu, Nicodemos. Se eu falar das coisas do céu para você, vocês não vão conseguir compreender nada. Então eu preciso falar das coisas aqui da terra.
Olha a humildade de Jesus, mas Jesus veio do céu. Você já parou para pensar? Só de pensar nisso a gente tem que tremer, às vezes, quando a gente fala com esse Jesus. Ele fala aqui no versículo 13 de algo que aconteceu, né? No versículo 14, desculpa. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ele está usando um evento do Antigo Testamento, que está lá no livro de Números 21, 4 a 9, eu não vou ler, estou citando apenas, mas que acontece algo que durante a caminhada do deserto o povo começa a reclamar, a murmurar contra Moisés. Olha essa terra seca, a gente está passando fome, lá no Egito a gente tinha comida à vontade, E aí o povo começa a reclamar contra Moisés. E o que Deus faz? Envia serpentes para começar a matar. E aí morre um, morre dois e morre muita gente. E Moisés lá, desesperado, vendo a morte do povo, ele ora a Deus e Deus fala, olha, pega uma serpente. Imagina, teve que fazer essa serpente de bronze. Quanto tempo levou? E o povo está morrendo, o povo está morrendo. Aí ele cola isso, prega isso num madeiro e põe lá. Toda vez que um israelita era picado, tinha que olhar para aquilo lá. Agora, você já parou para pensar como é que aparece serpente no deserto? Eu não sei explicar isso, Deus sabe. E tem, né? Até hoje a gente vê nos documentários dos canais aí de History, Discovery, a vida do deserto, você vê lá que tem uns bichos que vivem no deserto que a gente não sabe como é que eles sobrevivem ali. Isso é o poder de Deus. Então, e Jesus está narrando isso para o Nicodemos. Olha, Nicodemos, da mesma forma que Moisés, você que é mestre sabe disso, levantou esse poste e o povo precisava olhar para a serpente para ser curado da picada da cobra. Eu, Filho do Homem, vou ser levantado também. Porque vocês precisam saber disso. E eu vou precisar fazer isso para que vocês também não morram. Que a cobra está picando alguns, né? Está matando alguns. E a cobra aqui personifica quem? O mal. Serpente lá do Éden. A Bíblia é fantástica. É um livro que quando a gente começa a estudar e se envolver com esse livro, ele traz lições profundas para nós. Então, o que Jesus está apontando é que ele iria morrer na cruz. E ele fala que essa morte é necessária acontecer. Por que é necessária, Edson? Porque a cruz, que simboliza e representa sofrimento, angústia, dor, violência, injustiça, é o plano de Deus para a redenção da humanidade. E esse evento da cruz foi criado, nas Escrituras até falam sobre isso, antes da criação da terra. Deus já tinha em mente esse plano. Trazer a esperança para a vida eterna a toda a raça humana. E é o que Jesus fala no versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem pessoas que vão perecer e tem pessoas que vão viver. Perecer é morte. É morte com Cristo ou morte sem Cristo. Morte para Cristo ou morte para o mundo.
A cruz, desde o início, foi o meio de salvação que Deus usou para trazer esse perdão a todos nós. E era uma morte violenta, uma morte sanguinária, uma morte terrível, a morte de cruz. Quem fazia esse tipo de morte eram os romanos. Mas eles mesmos não faziam isso com o povo romano. Mas os inimigos de Roma tinham que ir para a cruz. E aí chegamos à Páscoa. Por que então o autor de Hebreus chama o povo de Deus a olhar para Jesus? É por tudo isso que a gente está aprendendo aqui de manhã. Aí a gente vai ver por que odiaram tanto Jesus. João capítulo 19. Você acha que Jesus viesse hoje ao mundo, as pessoas iam tratar ele bem? As pessoas iam receber ele na sua casa? Todo mundo, aqui está o Filho de Deus. Por que há tanto ódio contra Jesus ainda? Vamos aprender João 19, do 1 ao 6. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com a capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhe Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucificam, crucificam. Mas Pilatos respondeu: Leve-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Eu queria fazer um ponto aqui sobre esse trecho. Por que Jesus teve que sofrer uma morte tão sangrenta, tão violenta, tão injusta? Para revelar a enormidade do pecado do homem. O homem odeia a Deus. Muitos homens odeiam a Deus. Ainda hoje, você vê na nossa sociedade, querem acabar com os valores da família, os valores que a Bíblia ensina que devemos seguir para construir uma sociedade mais justa, mais humana, mais unida. Então, os poderosos, os políticos, a grande maioria querem tirar Deus da vida da gente. E aí fica dando prazer para a gente. Nós somos um tipo de povo brasileiro que gostamos de quê? A gente não gosta muito de ir a fundo nas coisas. A gente quer pão e circo, como os romanos davam ao povo na época, lá de Roma. Dá diversão para esse povo e dá comida. Vamos fazer uma arena aqui, sacrificar alguns cristãos, colocar eles para lutarem. E o povo aqui no Brasil, uma grande maioria ainda pensa assim: eu quero no carnaval viajar. Eu quero final do ano ir para a praia. Eu quero... A gente, culturalmente, ainda é um povo... O Brasil é um país muito jovem ainda. Tem países que já passaram pelo que a gente agora está passando e mudaram. São países mais velhos. Mas o que está em jogo aqui é que existe um ódio contra a pessoa de Jesus. Quem é Pilatos? Vamos falar desse personagem. Pilatos personifica hoje o político de má índole, que quer lavar as mãos. Sabe aquele político lá de Brasília? Que lava as mãos de tudo, que fica sempre em cima do muro, que não tem uma posição. Eu fico
abismado que dentro do Congresso tem mais de 70 pastores e eles não falam da cruz. Eles não falam da corrupção com convicção. Então, que tipo de cristão é esse? Que tipo de fé é essa? E nós, os cristãos, hoje, a gente está cheio de dedos para entrar na vida um dos outros, entrar na vida das pessoas. Então, a gente não quer conflito, a gente quer sempre... O pior é que o alvo agora do homem é o homem, não mais Deus. É satisfazer o homem, é beneficiar o homem. O homem tem direito. E Deus tem o quê? Mas é interessante que o político corrupto é Pilatos. E quem é essa turma que está ao redor de Pilatos lá gritando, crucifica, que ali é a grande massa, que é massa de manobra, um povo manipulado pelo político, para gritar, crucifica, 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 que nem está sabendo porque está falando aquilo ali. Mas você está falando da cruz. Olha, a cruz tem tudo a ver com a política. Aliás, foi um político que condenou Jesus à cruz. Deus quer salvar os políticos também. Mas a gente está percebendo a guerra que a gente está enfrentando. Quem são os soldados ali que estão ali para condenar Jesus à morte? O que eles personificam hoje? Os ignorantes, que são pagos para matar, que são ignorantes da palavra de Deus, eles são ignorantes de quem é a pessoa que está ali na frente deles. Imagina um encontro com o Filho de Deus, e a ignorância nos cega. A falta de conhecimento profundo sobre as coisas da vida faz a gente se tornar um povo ignorante, um povo sem muito conhecimento. Um povo que gosta do pão e do circo. Mas é interessante aqui que no versículo 3, olha o que fala aqui. Chegando-se a ele, diziam, salve, Rei dos judeus, e batiam no rosto. Eu fico pensando como que Jesus resistiu tudo isso, né? Porque se fosse eu no lugar de Jesus, eu ia acabar logo ali, eu ia dar um murro também, talvez, no cara que estava me batendo, eu ia revidar. Você não aguenta apanhar e só ficar apanhando, apanhando e não revidando. Mas aí é como Deus age, né? Deus, o Deus da cruz, alcança seus propósitos. Isso é uma fala de Martinho Lutero. Deus alcança seus propósitos pretendidos ao fazer o oposto que os seres humanos fazem. Deus triunfa sobre o mal ao permitir que o pecado e o mal triunfem aparentemente sobre ele. Olha que fantástico essa visão do Lutero sobre a cruz. Eu estou crucificando ele, eu estou batendo no rosto dele, eu estou vencendo essa batalha contra Deus. É o oposto. Ah, você quer isso? É isso aí que vai revelar seu pecado. É isso aí que vai revelar a sua maldade. Porque ninguém é bom. Eu, você, ninguém é bom. E hoje, a grande imprensa, os filmes, a grande mídia, está dizendo para você, você é bom. Oh, você é pedófilo, sabe por quê? Porque você é doente. Olha, você é um mau marido, é porque sua esposa te trata mal. Ah, você é um pai de família assim, porque seus pais te trataram mal. Então, sempre a culpa é de alguém, de outro. Nunca é da pessoa, sempre tem uma desculpa.
E aí o diabo vai trabalhando, vai ensinando isso, e tem pessoas que estão acreditando. A maldade existe desde o início. E no versículo 4 aqui, mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: veja, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. O que está implícito na atitude de Pilatos aqui? Estou trazendo ele aqui, eu não vi nada para acusá-lo. Aqui revela a astúcia do político para colocar a responsabilidade que é dele em cima do outro. Hoje a gente está vendo muito isso. O político colocando a responsabilidade em cima da população, é no governo, sei lá, a gente tem um monte de desculpa e a gente não faz a nossa parte. Então, você, sempre procuramos responsabilizar o outro quando nós não assumimos nossa responsabilidade. E nossa responsabilidade, olha, vamos pensar, a gente está aqui diante do Filho de Deus aos pés da cruz. Essa é a visão que eu quero te chamar você a ter. Não é diante do seu líder, não é diante do presidente da República, é diante de Deus. A gente quer responsabilizar nossa esposa, a gente quer responsabilizar nosso marido, a gente quer responsabilizar nosso filho, a gente quer responsabilizar nosso chefe. Sempre é o outro, é o outro, é o outro. E a gente quer responsabilizar Deus porque Ele me deu vida e me deixou num país, numa época da história onde eu estou sofrendo muito. Por que eu não nasci numa família melhor? Por que eu não sou uma pessoa que tem outros dons? Sempre é assim e sempre vai ser assim. Aqui, meu irmão, tem algo bem didático para nós. Versículo 5, quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse Pilatos: eis o homem. Essa palavra aqui, eis o homem, entrou como uma lança no meu coração. Eis o homem. Quem é esse homem? Um homem que está usando uma coroa de espinho. Um homem que estava recebendo ali a zombaria de toda aquela turma ali. Qual é essa lição aqui? Esse homem que Pilatos está dizendo, eis o homem aqui, o que vocês vão fazer com ele? É o homem que recebeu os pregos na mão e nos pés. Esse homem viveu para servir o outro e não para servi-lo. Esse homem se tornou pobre para que nós pudéssemos ter as riquezas espirituais hoje. Então, assim, no versículo 6, olha isso aqui. Ao vê-los, o chefe do sacerdote e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Vamos parar aqui. Ainda hoje nós queremos Jesus que cura nossas doenças. Queremos o Jesus que mate a nossa fome. A gente está orando aí, né, por várias pessoas que estão hospitalizadas. O que é mais importante? Tudo bem, a gente tem que orar, eu também estou fazendo isso. Mas o melhor é que essas pessoas que estão nos hospitais, se elas forem curadas, que elas se arrependam, porque um dia elas vão morrer. Não adianta ela não morrer agora e depois morrer sem Deus. Então a gente tem que estar bem atento ao que está acontecendo nesse mundo, para a gente também não perder o caminho. Então, nós queremos Jesus que atenda nossas necessidades, mas o Cristo da cruz é uma ofensa para nós. Aliás, queremos a morte dele e nos livrar dele. É que o povo está falando, crucifica esse homem, crucifica. Esse tipo de cristianismo eu não quero. O cristianismo da cruz deixa para o pastor, deixa para o líder, deixa para quem tem dons. Não, esse cristianismo eu não quero. Eu quero o cristianismo onde Deus atenda
as minhas necessidades. Olha isso aqui no versículo 10. Olha aqui é o coração do homem diante do Filho de Deus sendo revelado, dos homens, né? Versículo 10 de João 19. Você se nega a falar comigo, disse Pilato, não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Olha isso aqui. O que está aqui implícito nessa fala de Pilatos? Você está se negando a falar comigo? Quem é você, Pilatos? Você não é ninguém, você é um grãozinho de areia. Mas é assim, Deus, o Deus da cruz, é esse Deus que mostra fraqueza diante da arrogância e do orgulho humano. O caráter de Pilatos aqui é revelado. E olha, deixa eu te falar, o caráter de cada um de nós vai ser revelado. De todos os que são cristãos, que não são cristãos. Deus vai revelar o caráter da gente um dia. Mas por amor, Ele quer revelar antes do dia do julgamento. Interessante, né? E Pilatos fala assim, ó, você vai ser crucificado. Eu tenho autoridade para te libertar. Olha isso aqui, a arrogância. Tem nada. Aí Jesus responde para ele aí no versículo seguinte. Mas eu queria tirar algumas coisas aqui de Pilatos. Ele não consegue perceber com quem é a pessoa que ele está conversando. Ele acha que é mais um. É mais um no meu dia aqui de político, de governador, que está me trazendo trabalho. E é interessante, ele não consegue enxergar a sua insignificância, que é o versículo 11, fala aí, Jesus fala, ó, não terias nenhuma autoridade sobre mim se essa não te fosse dada de cima. Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Então isso é o que está implícito aqui, na cruz. E isso revela, né, que nessa conversa com Jesus, a gente tem que perceber o nosso lugar de fala. Somos insignificantes. Pilatos só está pensando nesse mundo. Quem Pilatos está defendendo ali? Os interesses de Roma. Ele só pensa nisso. A missão de vida dele é espalhar o Império Romano para todos os cantos do mundo e oferecer o pão e o circo ao mundo. Isso Roma dava à vontade. Pilatos só pensava na vida neste mundo. E ele acha que ele tem autoridade diante de Deus. Olha o que eu tenho visto de gente falando coisas tão arrogantes sobre Deus. E Deus é tão paciente com a raça humana. Às vezes eu me sinto como João e Tiago, quando os samaritanos rejeitam Jesus, João e Tiago. O Senhor quer que eu ore para descer fogo do céu e matar toda essa gente? Jesus fala, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Quando Deus age, quando Deus age, Ele é consumidor, é um fogo consumidor. Então espera, precisa essa justiça humana, que vem do ódio, que vem do coração. Aqui no versículo 15 de João 19, depois de ouvir tudo isso, mas eles gritaram, mata, mata, crucifica, eu devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Aqui a classe religiosa corrupta, que está atendendo aos interesses de Roma. Olha,
Hoje nós vivemos num país, eu falo sempre sobre isso, a gente é considerado um país cristão. Mas, assim, eu tenho um problema com isso. Porque eu não sou melhor que ninguém, eu não quero aqui me colocar acima de ninguém. Mas o cristianismo que a maioria do povo brasileiro vive não tem nada com o cristianismo que Jesus viveu, que os apóstolos viveram, que homens na história viveram. Hoje nós estamos aqui pregando porque homens deram a vida. Martinho Lutero, John Hus. 300 anos depois de Cristo, todos os cristãos foram perseguidos e mortos, até Constantino decretar o cristianismo como a religião do Império Romano. 300 anos só de morte, de sangue, de violência contra o povo de Deus. Hoje, o diabo não mais faz isso, ele está usando outras táticas para atingir o povo de Deus. É desviar o povo de Deus do foco da cruz e colocar outras coisas. Dar para a gente outras coisas, oferecer para a gente coisas diferentes. E aqui a gente vê que esse povo está tão dominado pelo ódio que está falando mata, mata. Olha o que tem de jornalista decretando a morte de pessoas, decretando a morte do presidente. Eu não tenho nada contra. Eu não sou a favor de presidente A ou B. Eu defendo os valores cristãos. Mas assim, eu defendo a Bíblia. Todas as injustiças, guerra, conflito, declínio moral são gerados pelo orgulho, porque esse povo aqui está cheio de orgulho diante da cruz. O orgulho nos coloca num beco sem saída, ele rouba a nossa humanidade. Ele nos torna desalmados, indiferentes, e queremos a morte do outro. Se é meu inimigo, eu quero a morte dele. E foi isso que levou Jesus para a cruz. E eu queria aqui concluir esse capítulo em João 19, 28 ao 30. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopor e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Está consumado. Tudo está concluído. Olha que privilégio, apesar do orgulho, do insulto, da humilhação, o mestre completa a sua missão. Por isso que o autor de Hebreus fala, olha para ele. Olha para a cruz. Ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu a morte. Eu gostaria de ler uma fábula dos árabes agora para vocês, que tem a ver com uma fé radical. Os árabes contam uma fábula sobre mariposas, querendo entender a luz. Elas desejavam saber o segredo de se sentirem fascinadas pela chama da vela, o que os deslumbrava. Seria a luz ou o calor? Pediram ajuda da mariposa rainha. Depois de meditar sobre o assunto, a rainha disse a cada uma individualmente procurasse encontrar a resposta. Todas saíram em busca de desvendar o segredo do fogo. Passado algum tempo, uma mariposa voltou cega de um olho, afirmando que havia chegado perto demais e que a luminosidade da vela lhe tinha queimado. Mas continuavam sem entender os mistérios da luz. Outra voltou com uma asa chamuscada, reconhecendo que a experiência não fora satisfatória. Por séculos, as mariposas continuavam sem entender porque a luz lhe extasiava tanto. Até que um dia uma voou na direção de uma lamparina com tanta determinação que morreu carbonizada. Nesse dia, a mariposa rainha falou:
Somente essa mariposa conheceu o mistério do fogo, mas nós nunca o saberemos. A experiência com Deus é muito semelhante a essa fábula. Conhecer Deus é um encontro transcendente que não pode ser experimentado por sabedoria humana. Esse tipo de encontro nos conduz a viver um tipo de fé radical. Então, me tocou bastante, porque eu acredito que fé radical é esse encontro com o transcendente. E para concluir aqui a mensagem da cruz, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10 a 12. Esse é o Paulo falando da cruz. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Nós falamos e cantamos hoje aqui sobre a cruz, o tema da cruz. Muitos usam crucifixos, broches que trazem a cruz, que nos dias de hoje simbolizam a gratidão ao que Jesus sofreu, mas que todos nós tragam em nossas vidas a vida de Jesus. De verdade. Que amemos o outro de todo o coração, que sejamos gratos a tudo o que ele fez, que a gente mantenha nossa jornada de fé, olhando sempre para ele, voltando sempre para a cruz, e não ficando aos pés da cruz, mas tendo a coragem de subir nela e morrer como ele morreu. Esse é o nosso maior desafio, é subir para a cruz, não ficar embaixo dela. Na minha visão, esse é o maior exemplo de fé para os nossos dias de hoje. Uma fé radical, uma fé sobre o fogo, uma fé que produz um amor radical. Pai, muito obrigado, porque a cruz simboliza para a gente amor do Senhor. E que essa cruz motive cada um de nós a reconhecer a nossa insignificância diante do que Jesus fez. E reconhecendo que cada um de nós possa amar Ele de todo o coração, ser grato, colocar-se no lugar que pertence a nós, submissos, humildes, obedientes, e que através da nossa vida esse mundo seja um lugar melhor. Por causa do amor, que esse amor se reflita no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, em todo lugar, no mundo inteiro. Te oramos e agradecemos pela ressurreição de Cristo. E é em nome dele que eu oro e agradeço. Amém.